Alô! Mais um Papo com Clê diretamente de São Paulo, nos estúdios da One RPM. Hoje eu tô com um produtor musical, o papo aqui é áudio, Judas. Porra, Tudo prazer. bem? Prazer. Ontem foi prazer bom é também. meu. Foi legal. Deu pra esquentar um pouquinho. Eu achei que tu era super rock and roll pra caralho. Ó que eu sou. Sou quietinho, mas sou rock and roll. Como que é o teu início na música, cara? Como Olha, que ela chega até ti, assim? Na verdade, acho que eu que chego na música, porque eu não tenho a lembrança de quando começou a música pra mim. Eu sempre estive, né? Minha família era bem consumidora de música. Eu não venho de uma família de músicos profissionais, mas sempre teve violão, guitarra, teclado em casa. Todo mundo de hobby. Todo mundo de hobby, né? Na casa do meu tio tinha uma guitarra, ele tocava, sei lá, o começo de Starway to Heaven, toca a mesma música até hoje. Né? Eu ia na casa do primo da minha mãe, tinha vinil de ponta a ponta no quarto, eu ficava super impressionado vendo as capas, tinha medo de algumas capas, né? Gostava do áudio, mas tinha medo de algumas capas. Qual capa que você tinha medo? O primeiro do Black Sabbath eu tinha medo da capa do LED 4, aquele feno do Led Zeppelin lá, não sei porquê. O Iron Maiden você tinha medo também? Do Iron Maiden eu achava um pouco mais divertido, o Ed, mais colorido, eu gostava. Então, a minha infância dos anos 80 e adolescência dos anos 90... eu cresci vendo meu pai ouvindo classic rock, de Purple, Peter Frampton. Eu brincava que ele gostava mais de Yes que Pink Floyd, eu falava, como assim? E minha mãe, super consumidora de pop new wave, de Duran Duran, A-ha, né, Echo and the Bunnymen. Aí eu tinha quando criança eu já tinha meus prediletos também. Eu era mais Black Sabbath, Judas Priest, por parte da minha mãe eu já ia mais pro Depeche Mode, já gostava um pouquinho mais gótico. Nome de batismo qual é? Eu não fui batizado. Não? Não fui batizado, mas é Reginaldo meu nome. E virou... E Judas porque Judas. como eu tinha essa coisa de ouvir os discos com meu pai, com meu tio, com meus primos mais velhos, eu ia pra escola, eu só falava disso pros meninos, né? Então eu era aquele que levava informação de, olha, você já ouviu essa aqui e tal, essa banda que ninguém conhece, né? E virava mainstream, eu já não queria ouvir mais, né? Tu era assim? Era assim, tive um momento assim. E isso tudo que eu tô falando é antes da internet. Então, era o acesso que a gente tinha era que algum parente, algum amigo trouxe um disco e ouve aí, né? Só era assim, não tinha outro jeito. Ou na rádio, né? Ou na rádio. Mas aí era o que tava rolando, você não queria. Exatamente, né? Então, assim, aí, isso na infância, né? O que você detestou nesse momento que você era mais rebelde, assim? Ó, a parte mais rebelde veio na adolescência, nos anos 90. Aí eu tava mais metaleiro mesmo, gostava mais hard de rock. Skank, Cidade Negra, não, música nacional. Jota Quest. É engraçado você falar essas bandas, porque com 15 anos teve um festival na escola e eu já tocava, já tinha banda, já tocava. Meu pai me levava me tocar nos bares, né, enchia o carro levava todos os amigos. E com 15 anos teve um festival na escola e tinha um cara lá que era mais popular, terceiro colegial, ele tocava todas essas músicas no violão, Legião, Jota Quest, a menina ficava tudo cantando. E eu era super metaleiro nessa época. Só bracelete de espinho, roupa preta, não fazia educação física. Aí eu falei pros meus amigos, vamos tocar no festival da escola, da minha escola, os moleques, não. Eu falei, vocês são muito bunda mole, então eu vou tocar sozinho. Aí eu fui lá, peguei a guitarra, falei, o que eu vou tocar sozinho no festival da escola? E o metaleiro? Metaleiro, aí eu peguei um teclado, fiz uma batida lá, um BPM comum, toquei uma introdução do Slayer misturado com uma introdução do Black Sabbath, um riff autoral, uma coisa nada a ver, ninguém entendeu nada que aconteceu. E isso, por exemplo, eu já vi, hoje eu vejo isso, né, que de repente eu já estava começando com produção naquela época, sem saber o que era produção, fazendo o meu próprio VS, o meu próprio acompanhamento de batida para eu tocar sozinho, ou produzindo banda dos amigos, levando, quando eu tocava, sei lá, uma versão edit de rádio, que eles cortavam o solo para ficar menor, eu ouvia e falava, como assim cortou nessa parte? Podia ter cortado em outra parte. Né? Então eu tinha essa coisa, nem pensava em produção, e nunca escolhi trabalhar com música, eu sempre estive, né, na música. Então, quando eu fui fazer graduação, o meu estágio era em produtoras fazendo spot, jingle, trilha. Você fez qual faculdade? Fiz publicidade como graduação. Todos nós, né? Que a gente não sabe muito o que vai fazer. Exatamente. Ainda mais quando naquela época não tinha faculdade de produção musical, audiovisual. Ainda não tem também, né? Incrível não tem, né? Então, eu fiz publicidade, fiz um estrito senso em ciências sociais. A gente tenta outros caminhos, às vezes, na vida, e depois a vida vai mostrando que você tem mais reconhecimento naquilo, ela vai te empurrando para aquele lado, né? Às vezes você demora alguns anos para perceber,
né? Eu tive um momento dos 20 aos 30 que eu toquei em muitas bandas, assim, de banda de underground, de autoral, tributo, misturado, né? E um dos momentos eu fui frontman, assim, no momento aí você vai percebendo que não é isso. Fui percebendo que o meu contato não era com as pessoas da frente, de falar com pessoas, Você atender. Sentiu isso Senti rápido? Isso. Demorou uns 5 anos, mas é rápido. 5 anos é rápido, Sim. né? Eu percebi que o meu contato era mais em música com o equipamento do que com as pessoas, né? E eu não tenho problema em falar isso. Então hoje eu já me vejo melhor assim, né? Um guitarrista, um tecladista, um produtor faz o VS, faz regência, ajuda com arranjo, faz toda a banda ficar organizada, seja sendo eu tocando ou não, né? Ou eu produzindo outros artistas, do que eu de frente dando atenção para as pessoas, para seguidor, fã, né? Mas você chegou a estudar formalmente música nesse período? Eu fiz muito conservatório, aula particular, eu não fiz graduação em faculdade de música. Mas foi atrás de aprender a ler e escrever? Fui. Aprendi a ler e escrever música, mas até por vir do rock, assim, não era uma coisa que eu usava muito, né? Como diz meu amigo, são os cavaleiros letrados. Exatamente. Então, no rock não tem muito letrado, né? Tipo, quando eu fui aprender teoria musical, eu já fritava na guitarra. Então, assim, Sabia que eu acho que a ordem certa para quem quer trabalhar no pop e no rock, seja aprender tudo e depois saber tudo de harmonia funcional. O porquê das coisas, exatamente. Então, aí você vai para um processo que é mais interessante para mim, né? Então assim, eu não sei nem dizer quando que eu comecei a tocar, porque, como eu te falei, tinha os instrumentos em casa e com 12 anos eu tinha banda e tocava em algumas cidades já. Você nem lembra onde começou. Foi indo, né? Então, eu chegava nos amigos e falava, pô, eu preciso de amigos para montar um projeto, uma banda, né? Você não sabe tocar? Não, então senta na bateria, você vai tocar bateria. Ah, você canta? Não, você não, então você vai ser hold. A menina segue a banda, então você vai vender camiseta, né? Ia montando essas pessoas, produzindo e fazer, vamos lá, senta, vamos lá, vamos tocar bateria. Eu nunca fui baterista, mas eu sempre consegui dirigir um baterista, né? Dizer o que ele tem que tocar, né? Seja cantando ou escrevendo. E esse foi meu contato com produção, com música. Então, anos 90, Pro Tools estava embrionário ainda, né? Não tinha, né? Iniciozinho, né? Tinha operador de Pro Tools. Era uma coisa... Você lembra disso? Lembro. No Rio, só a Florência sabia mexer em Pro Tools, cara. Olha que coisa louca. Você ia contratar a Florência. E esse momento dela, eu era adolescente nesse momento. Então, eu peguei eu venho do analógico, eu tive muito vinil, muito cassete, muito CD e depois pro MP3, uma biblioteca de iTunes gigantesca com discografias do Napster, infinitas, assim, mas de gravação como produtor, como a produção veio um pouco depois, né, eu sou bem antes músico, depois produtor, né, profissionalmente. Eu peguei o finalzinho do analógico, então eu cheguei a gravar em ADAT, rolo, mas logo depois já era o digital, então era o Pro Tools no começo, ali já todo mundo queria usar. E nessa época... O ADAT já foi uma grande revolução. Já foi. Então nessa época, final dos anos 90, eu trabalhava com MIDI. Fazia bases, acompanhamento. Usava o que? Logic? Usava o Cakewalk, nem chamava Sonar ainda, né? E eu não sabia, nem fazia ideia que isso era produção musical. Eu fazia isso para eu tocar para meus amigos, para outras bandas, né? Eu lembro que meus amigos chegavam, eu não saía a minha busca por estúdio é eterna, né? Eu vivi dentro de estúdio, seja eu montando na minha casa, pegando o colchão da minha mãe e pondo na janela, até virar estúdio mais profissional. Ou seja, o teu amor pelo áudio anda junto do teu amor pela música, né? Paralelo a vida toda. São dois amores que eles são paralelos, mas eles não são a mesma coisa, né? Não são. Eu amo o áudio do resultado, mas eu não sou um cara que... vou ficar testando, eu me junto com alguém que seja apaixonado por áudio competente para me entregar o resultado que eu quero. Mas você, agora falando, me parece um cara apaixonado pelo áudio. E uma paixão por equipamento de áudio em geral. É até meio esquizofrênico falar isso, mas... É sempre um pouco. Mas eu converso com o equipamento, eu nem faço isso na frente dos outros para não parecer estranho, mas, sei lá, tem até gênero para mim. Eu vou sair pra tocar, vou escolher uma guitarra, falou, hoje você tá lindona, hein, corda nova, vamos lá, tal. Vou levar um amplificador, falo, hoje você é monstrão, em potência, tal. Então,
eu posso não ser o melhor produtor, o melhor músico, mas eu sou a pessoa que melhor cuida de equipamento, eu tenho certeza. Por gostar, né? Vejo tutorial todos os dias. Então tem umas lembranças boas, assim, de quando eu fui fazer vestibular, não tinha celular, internet ainda. Meu pai me levou na faculdade, ele falou, olha, eu vou te esperar no shopping enquanto você faz a prova. Eu falei, tá bom. Ele falou, quanto tempo vai demorar? Eu falei, sei lá, umas 5 horas, não sei, eu nem sabia. No fim, a prova demorou muito menos. Eu fiz a prova ansioso para sair, porque eu queria ler o manual do QY70, que era um sequencer que eu tinha. Tu era rato de manual. Naquela época. Aí eu lembro que eu saí do vestibular, fiquei lendo o manual, que não estava nem concentrado no vestibular, né? Tava lendo o manual de equipamento, né? E aí meu pai chegou, eu estava sentado na frente da faculdade, dormindo com o manual na mão. Aí entrei no carro, ele pegou o manual sem eu ver de mim, eu estava dormindo, aí eu entrei no carro, ele me devolveu, ele falou, é isso que você estava estudando para a prova? E era o manual de equipamento, né? Então ou quando meus amigos passavam em casa, e aí, vamos sair, vamos jogar bola, alguma coisa. Eu nunca fui muito de esporte, mas finais de semanas intermináveis que eu não saía, ficava em casa ou no estúdio. O que você tá fazendo? Eu falei, tô finalizando uma música, né? Mas de novo, é outra música. E foi a experiência no jingle? O jingle foi legal, porque como eu estava em publicidade, eu fui coagido a fazer publicidade pelos meus pais, né? E gostei, foi legal, né? Mas como o jingle foi algo novo para mim, porque eu era para vender desodorante, né? Então eu estava acostumado a... Pro menino rebelde, que não gostava do mainstream. Então, mas assim, e foi tudo bem, porque é bacana que eu aprendi. Eu lembro que foram com jingle, spot, foram as primeiras vezes que eu cheguei em estúdio grande, como estagiário. E aí eu tinha um mentor meu lá, um engenheiro de áudio na época, eu olhava a mesa, tudo ligado, os press e tal, eu perguntei para ele, como que você ligou tudo isso aí, né? Acho que ele não queria me explicar, ele falou, isso aí eu liguei uma vez e nunca mais mexi e tá funcionando. Eu lembro que eu pensei, mentira dele, ele sabe como ele ligou. Que né? filho da puta. Mas eu falei, mas eu vou descobrir onde que são os inputs, os outputs. Ele não te explicou nada, o que era o patch? Nada. Foi tipo, só o suficiente para trabalhar, né? Para produzir, né? Eu nunca fazia spot a roda, assim, e ganhava o salário de estagiário. Aí um dia eu abri uma planilha do Excel, caiu na minha mão e vi o valor de cada spot de rádio. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada, né? Eu falei, acho que eu tenho que ter o meu estúdio, né? Você viu a tabela. Via o valor dos jingles, dos spots que eu fazia, né? E aí eu acabei a graduação, após, eu falei, vou montar o meu estúdio, então, não vou ficar de funcionário. E para jingle não precisava ter mesas e etc. Não, né? Exatamente. Aí fui pro independente e fiquei muito tempo nisso. E deu para ganhar uma boa grana. Teve momentos bons e momentos difíceis, viu? Porque teve uma... escolha de né? O jingle tem um momento de glória ali e vem caindo há muitos anos, né? Muitos anos, não só o jingle, né? Produção de cinema em geral, de audiovisual em geral, né? As coisas vão ficando mais acessíveis, então diminui os cachês, né? Aquele tempo que tinha muita trilha branca, né? Aquele tempo de muita verba para publicidade, o negócio diminuiu, mas esse momento independente foi legal, porque aí eu construí estúdio com as próprias mãos, né, literalmente. Então, convenci uns amigos a alugar, dividir espaço, tive mais de um endereço comercial, morei no estúdio, passei muito perrengue, assim, sabe, de acabar dispensar os artistas e ir embora, eu dou uma varrida, ponho meu colchão e deito e durmo na sala, né? Então, tudo isso porque, de uma forma idealista, assim, eu queria trabalhar com música, com áudio, eu não queria desviar esse caminho. E nesse processo foi gravando álbum, foi melhorando, aí valoriza os equipamentos também, ver o valor das coisas, é muito caro comprar equipamento de áudio, Sim. né? Então em determinados momentos você vê que você está comprando um equipamento, sei lá, de $5.000, mas você não vai ao dentista, tipo, tem alguma coisa errada, né? Como é que você tem dinheiro para pagar isso? E o cliente não quer pagar mais que 120 a hora de estúdio. Exatamente, né? Então são escolhas de investimento. Aí chega a pandemia, eu estava com um estúdio na Vila Madalena, isso era o melhor estúdio que eu tinha até então, né? Várias salas, não morava no estúdio, era um estúdio, um endereço comercial, e eu sou um daqueles que teve que perder o espaço na pandemia, né? O proprietário não foi gente fina? Foi gente fina por 2 meses. Ele fez ele dividiu o aluguel,
E aí não deu mais, o estúdio ficou meio às moscas, assim, sumiu todo mundo, eu também peguei Covid logo no começo, aí eu devolvi o estúdio e vendi, passei um tempo na pandemia vivendo de venda de equipamento, e aí na volta da pandemia eu pensei, agora eu quero fazer diferente, eu não vou montar mais um estúdio, né? Eu falei, eu vi vários estúdios grandes fechando, na pandemia, estúdios de amigos, e caras que tinham uma bala não segurando, se eles têm essa bala, né, porque eu sempre fui do rock, meio do underground, né, então não girava tanta grana quanto outros gêneros, tal, porque foi o meio que eu cresci. Eu falei, eu não vou montar um outro estúdio, eu preciso trabalhar numa empresa que seja um estúdio, mas que não seja tão vulnerável quanto essas que eu tô vendo. De repente uma empresa que tem um estúdio, mas não necessariamente precise do estúdio para existir. O estúdio é só a prancheta de trabalho, né? Exatamente, sabe? E quem lança, quem produz, grava, conhece as distribuidoras, né? Eu conhecia uma RPM, já prestava serviço para a One como freela, fiquei uns 2 anos fazendo isso antes da pandemia. Você fazia o que para eles aqui? Hora uma mixagem, hora uma gravação, uma produção, uma locução, né? Cada hora era um trabalho diferente, né? A One tem até o pessoal que trabalha na One às vezes não sabe disso. Dentro do estúdio da One tem uma diversidade muito grande de tipo de produção que a gente faz, né? Adapta para cada artista. Então eu mirei na empresa, foi uma coisa que eu pensei assim, trabalhar na One RPM é uma conquista para mim, né? Eu mirei, eu quero trabalhar ali porque é uma distribuidora que tem um estúdio que não vai fechar, é uma empresa que não vai quebrar se vier uma outra pandemia. Eu fiquei paranoico com a pandemia, né? Falei, ali vai ser legal, né? Eu vou ter contato com... Saiu um pouco da minha bolha, eu vi muito artista que eu achava promissor, assim, de rock, que eu falava, nossa, isso aí vai voar daqui a um tempo. Mas o cara não tinha empreendedorismo, ficava no... E não vingou, né? Eu falava, não, eu preciso ter contato com outras coisas. Aí, felizmente, consegui, depois de um tempo, entrei para a empresa. Só uma observação, quando você sai da tua bolha e vem num lugar que tem um pouco de tudo, qual é a primeira coisa que você entende, que você fala assim, putz, cara, funciona diferente? Pelo ponto de vista do artista, do olhar mais do negócio. Porque eu sei, porque o ritmo o segmento que eu mais amei foi o rock. MPB junto que os pais ouviam, né? E óbvio que dá uma certa tristeza você olhar e falar, cara, não tem rock. Tem até rock no Spotify, mas não tem cena, não tem movimento, não tem ducha, não tem nada. E aí, sempre que eu converso com bandas muito boas de rock, você vê que elas não vão sair daquele lugar porque elas não estão olhando pro lugar certo e não estão fazendo as coisas que uma banda tem que fazer. E aí, de repente, você sai dessa bolha e vem parar num lugar que tem do funk ao rock, tem Exatamente. tudo. O que você sacou de cara Mas que funciona diferente? Essa percepção de que a cena do rock tem uma limitação, eu só percebi estando na One. Até então, para mim, a realidade era essa, o mercado era esse, né? E aí eu cheguei na One, do nada, e assim, agora você vai gravar pagode, gospel, forró, sertanejo, funk, trap, hip hop, de tudo, e um pouco de rock. Falei, legal, né? Vamos aí, né? Não foi o que eu cresci trabalhando, mas, eu adorei fazer isso. Isso para mim abriu um mindset, workflow de trabalho, sabe? De uma maneira que eu não teria, mesmo se eu tivesse com um estúdio grande gravando o mesmo gênero. E aí... Até pelo ponto de vista de organização, de som, de tudo. Exatamente. Né? Porque o pagode é sujo, por exemplo, né? Eu amo, cara. Você sabe que ver o Prateado gravar no estúdio dele foi das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha frente. Porque os músicos tocam muito e é meio sujo, mas soa bem pra caralho, né? Aquela mão frenética do Prateado. Como que foi gravar pagode, assim, pra ti? Pagode foi o gênero que eu tive uma imersão logo de cara. Eu gravei quase todos dos anos 90, né? Péricles, Krigor, Catinguelê, Negritude. Todos aqui dentro da One ou fora? Todos dentro da One. Né? E aí... para quem estava acostumado com bateria, baixo, guitarra, voz e no máximo uns teclados, uns VS, de repente vem grupo com 13 pessoas, falando que quer se apresentar com 15, eu falando não cabe, vamos diminuir. E nesse ponto foi legal, né? E o desafio de lidar com os graves. Exatamente, os graves, o que vai para frente, a percussão, a harmonia,
né? E muito profissionalismo no pagode. Muito músico bom, todo mundo no clique, com VS, coisa que no rock não necessariamente era assim, né? Existe uma rebeldia que é clique, que mané clique, o que, né? Não, e no pagode eu achei legal isso. E a minha escola de produção de, sei lá, de rock, de eletrônica, que eu sempre gostei muito também, muito techno, essa coisa me ajudou um pouco na UAM, né? Não, legal, não cabe no estúdio, passa uma parte do arranjo para VS. Quantos são os artistas do grupo do pagode? Todos são necessários aparecer? Então os que não são, vamos passar para o VS, passa o naipe de metais, os backing vocals, tal. Vocês não tem quem solta o VS? Eu solto. Não sabe fazer o VS? Eu ajudo, o que precisa? Então para cada grupo foi uma situação. Isso eu estou falando dentro de um gênero, né? Aí se eu te falar da diversidade de produção entre os gêneros, aí Me conta mais, assim. Aí desde de funk, trap que grava com o autotune ligado, né? E eu fui entender que isso é a estética, é o conceito, né? No começo eu falava assim, como assim você não quer ouvir sua própria voz? Ouve sua voz do jeito que ela é, depois eu afino, depois eu coloco o autotune. Depois eu percebi que isso é estética. Você já canta com o autotune, uma ferramenta. Já intencionando aquilo lá, né? E apertadão, né? No máximo. E que eles têm um workflow de chegar para gravar sem a música pronta. Faz tudo meio que na hora. Diferente, por exemplo, do gospel. Gospel são ótimos músicos, né? Cantam bem, são afinados, tal. E isso eu achei o mais legal. Essa diversidade de gênero, né? Então, eu nunca tive preconceito contra os outros gêneros, mas... Qual foi o workflow que você teve mais dificuldade de entender de cara, assim? Olha, o workflow é um pouco cultural, né? Tem uma situação de um MC que veio, aí eu falei, olha, como é que vocês vão fazer para soltar a base? Vai ter alguém para discotecar, né? Aí eu usei a palavra discotecar, percebi que é um vocabulário meu, não era dele, aí ele não gostou. Pô, discotecar? Como assim discotecar? Aqui não é discoteca, não. Mas eu tava querendo dizer que alguém tem que soltar o play, né? Alguém tem que soltar o VS. Caramba, é louco isso, né? Essa pegada. Ou, por exemplo, aqui tá clipando. Eu vejo muito em alguns gêneros entregar o material clipado, estourado, não tá bem preocupado em colocar um limiter na master, nada. Fala, tá clipando, tá rachando o som. Porque essa é uma discussão sem fim, né? Sim, a gente poderia conversar o dia inteiro. Será que é o clipado que fez dar certo? Também não né? Uhum. Não é o clipado que fez dar certo. Não, claro que não. Às vezes o clipado aconteceu, as pessoas não têm muito conhecimento, deixa clipar, e porque o equipamento às vezes não é muito bom, e saturação em digital é feio, né? Ou porque não tá nem pensando nisso, simplesmente tuxa volume e exporta pra master, assim. Tem isso também, nem né? tá pensando nisso. Até porque a gente vem de um movimento de yourself mesmo, de pessoas que fazem em casa, e é incrível que se possa fazer música em casa, né? Mas eu acho que às vezes, peraí, cara, mas mesmo você fazendo um movimento sozinho, você tem que estudar, né? Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de estudar. Fiz o mesmo curso 2 vezes, sabe? Só para absorver mais do curso. Curso de mixagem fiz vários, de master também. Então, assim, mas para mim, assim, porque eu gosto. Vejo muito tutorial quando eu falei tutorial de equipamento, estudando equipamento que eu não tenho. Às vezes o equipamento chega na minha mão, eu já sei mexer nele. Mas por gosto. Agora, você ouviu o material clipado, estourando, veiculando, né? O pior é se tiver o teu nome, já. Né? Exatamente, já acontece. Algumas vezes você não tem como... Você não consegue dobrar. Se você apresenta o material corrigido, sem clipar, a pessoa não gosta, porque está acostumada a ouvir aquela saturação do áudio estragado, né? E vira uma estética, né? Não existe... Em música... Existe o tecnicamente, né, aconselhável, mas em música o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o errado, é difícil isso, né? Então, isso aqui vira uma estética. Ao invés de eu colocar um saturador no beat para enriquecer os harmônicos, eu simplesmente passo do 0 dB e satura digitalmente aquela saturação feia, que não deixa de ser uma saturação, né? Estragou, mas tá valendo. A pessoa tá ouvindo, tá gostando, né? Gostou, né? E aí realmente não tem certo e errado, né? É bem difícil isso. E não é em todo gênero que é assim, sei lá, e MPB não é assim, né? MPB são ótimos músicos também, tem todo um cuidado com a master, cuidado com a mixagem. Eu acho isso para mim o mais gratificante de conseguir trabalhar com música a vida toda. Não posso dizer que eu não
nunca trabalhei com outra coisa, né? Então, teve um momento que eu estava antes de entrar na UAN, com bastante demanda, não dava conta. Isso acontece várias vezes na minha vida, inclusive agora. De demanda de trabalho, e aí eu repasso para umas pessoas, e aí chegou um empresário do mundo do áudio, assim, falou para mim, olha, você tem que mudar seu esquema, para você só administrar, não trabalhar. Eu falei, pô, mas eu estudo mixagem, eu não estudo administração de empresas, né? Eu quero pôr a mão na mesa de som, eu quero, né, o meu ambiente de trabalho. O cara provavelmente olhou e falou, pô, esse cara não vai ficar rico nunca fazendo isso. Exatamente. Que ele faz. Então, é aí que tá, né? A minha busca nunca foi o dinheiro em música, senão eu ia trabalhar com outra coisa. A minha também não, cara. Eu acho que isso, aliás, é bem comum no que a gente faz, né? Então sempre foi, antes de eu pensar em dinheiro, ainda criança, eu já mexia com isso, adolescente, eu já meio que trabalhava com isso. Então dinheiro é legal, claro que imagina, não só para pagar conta, se eu quiser trabalhar com música, investir e manter os equipamentos, comprar as coisas que eu tenho, é tudo muito caro. Então tem que ganhar dinheiro sim, né? Não tenho uma visão romântica disso não, imagina, tem que ganhar dinheiro. Mas, por exemplo, sei lá, eu ganhei um prêmio de melhor trilha sonora para um longa em 2014, né? Aí teve um cachê bom disso, mas nunca foi esse o motivo. Não, eu quero não quero ganhar prêmio, eu quero comprar uma Lamborghini. Não foi isso, né? Eu quero sobreviver e aproveitar o caminho, não o fim, né? Em música. Então, hoje, por ter passado já todos os períodos de dúvida, assim, vocacional, para que área você vai, e eu ter conseguido me manter em música, para mim já é uma vitória, né? E é muito difícil você conseguir repassar e manter a qualidade. Eu tenho amigos... Quase impossível. Você sabe que eu comecei a contratar uns editores muito bons. Os meninos, descobri uns meninos no Instagram. Aí comecei a passar muito vídeo pros meninos. De repente eu comecei a ver se esses caras estão terceirizando alguns, porque eu senti a diferença clara de assinatura, assim. Eu falei, cara, vocês estão terceirizando. Se vocês forem terceirizar, prefiro não fazer mais. Aí eles ficaram meio assim, porque essa molecada já nasce querendo escalar, né? E a gente quer fazer. Não, exatamente. Vamos pegar um disco e terceirizar? Não dá. Então e aí muda, né? Você tá com excesso de demanda, o que você faz? Você aumenta o seu valor? Aumenta o valor, mas não é bem assim. Então foi uma escolha. Não, eu não vou virar um dono de estúdio cheio de operadora de áudio trabalhando para mim, né? Eu quero fazer. E nesse momento é como tem funcionado. De, sei lá, 5 anos, desde 2018 eu coloquei na cabeça que eu ia estudar de verdade, mais do que coisas que estavam em falta, sabe? De repente um pouco de mais teoria musical, coisas que eu achava que faltava. Desde 2018 para cá, eu sinto que a cada ano eu estou melhor no que eu faço, em masterização, em mixagem. Então eu não tenho mais uma síndrome do impostor? Do impostor, que você... Todo mundo tem isso. Que em algum momento, sei lá, pinga uma demanda na sua mão, você vai fazer uma masterização de uma dupla de melodic techno gringa que lança pela Afterlife e toca em pista do mundo inteiro. Assim, como assim caiu na minha mão isso? Né? Será que os caras estão acostumados a masterizar com os foda, eu vou masterizar uma dessa? Como assim? Aí você se dedica, faz o master lá atrás e é aprovada de primeira. Aí você fala, meu trampo é bom, eu sou bom. Você fala, pô, então passou, né? Aí você fala, bom, ainda assim, você fala, acho que foi só essa, né? Acho que se pingar outra, aí pinga outra, você fala, puta, passou essa também. Eu acho que uma solução da questão do dinheiro pro que a gente faz, assim, quer dizer, meu foco meio que mudou na vida. Mas é o que a Red Media faz, Papatinho faz e todos esses produtores novos, que é, cara, eu sou coautor e eu sou co-intérprete. E ponto. Porque aí muda a tua vida financeira mesmo, vai para um outro patamar, inclusive de respeito e percepção de valor, que você, ao invés de estar naqueles 3 pontinhos que ninguém clica, só nós que gostamos de ficha técnica, você passa a estar no crédito ali na frente. E aí você o Judas vira artista. Isso é novo no mercado. Isso é novo. É novo, pelo menos no mercado do Brasil. Assim, eu acho que é de Red Media pra frente, né? Eles botaram isso, foram muito criticados, porque o direito autoral falou, como assim? Vocês são autores? Mas eles falam, cara, se eu não for autor, eu não faço. Isso. Os brasileiros, né? Então, mas eu acho que é um caminho, se apontou um caminho. Eu lembro que lá 10 anos atrás, eu produzi alguns discos e eu falava, esse aqui eu quero mixar com o Ben Grossi, que fez Marilyn Manson, Lady Gaga, mandava pra fora, masterizar.
E aí eu pedi o orçamento, eles respondiam o orçamento e com uma observação assim, incluindo direitos conexos, direitos, isso aqui, de players e tal, vitalício. Você fala, pô, o cara vai mixar o meu trabalho e quer ganhar vitalício em cima disso, além da grana que tá pagando. Então, lá fora já acontecia isso. Já. Cara, existe uma discussão de direito autoral. Eu sou um cara muito entusiasta de novas formas de se fazer negócio na música, porque o mundo mudou muito. E as nossas leis são as leis de séculos, né? Então, assim, você olha e fala, putz, cara, se você, o Judas, vai investir no meu artista, seja ele qual for, do zero, eu não tenho dinheiro pra te pagar, e você também não quer contar com minha gratidão, porque a gente sabe que na música, não, depois a gente é brother, nunca acontece, e você fala, Cleo, eu quero 50% dessa parada, cara, é uma forma de viabilizar que esse negócio aconteça. Então, eu acredito que sim, a gente pode, e já que a lei demora mais tempo, a gente vai arrumando as nossas formas, obviamente sempre em comum acordo, que seja algo win-win, né, como se fala. Aí, eu escuto de profissionais de direito autoral, principalmente depois de 200 vídeos com a OBC, falo, Cleo, o problema é que tem um desequilíbrio social tão grande no Brasil, que daqui a pouco o autor, que é o mais frágil, que às vezes não tá nessa negociação, porque às vezes o meu artista não compõe, você é o produtor e o autor tá em casa. E se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco o autor que sempre fica meio de lado vai ficar cada vez mais de lado ainda. Ganhando cada vez menos, né? E aí você fala assim, também é um ponto. Então acho que a gente tem que ter cuidado, mas acho sim que a sua profissão, assim como o meu sócio, é um gênio do áudio. Você parar a pensar que se eu gravar um pandeiro ou bater palma numa música eu ganho, e o cara que às vezes levantou aquela base que não era boa e fez aquela base ficar foda com um olhar artístico, vocês têm. Quando vocês estão levantando uma música, é o artista levantando a música também. Você inclusive escolhe elemento que fica, o que sai, que né? sai, você tira às vezes um grupo de instrumentos e aquilo resolve. Ou então você fala, cara, vamos mutar tudo aqui, isso aqui. Você não ganha nada no digital. E a culpa não é do digital. A culpa é porque ninguém quer redividir a pizza do nosso lado. O engenheiro de som nunca ganhou nada. Então eu faço um ovinho, eu ganho, o engenheiro de som não ganha. Então isso já é um absurdo. Então acho que a gente tem que equilibrar. Se a lei não equilibra, a gente equilibra na parceria com, Judas, eu acho que você tem que começar a negociar com os artistas. Tanto para mixagem até para masterização, eu acredito nisso. Cara, também. Judas é artista. Porque até a masterização, por mais que seja um processo de preparação do áudio para as plataformas, né, para o tipo de mídia que vai veicular, ela também é um processo artístico. Você coloca estética ali, se você quer mais saturado, menos saturado. Muito do que a gente ouve, toca na rádio e a gente gosta todos os dias, teve identidade no estágio final, na masterização, né? Então eu acho que toda a cadeia devia estar inserida nisso aí, né? Para quem está começando agora nesse universo da produção, que a gente falando aqui, dinheiro, o que você aconselha? Buscar, estudar onde? Porque hoje a gente tem muito diferente de quando a gente começou, tem informação pra caramba, né? Tem informação bastante. Olha, eu acho assim, o mercado de música é muito grande para você trabalhar, de áudio também, né? Então a vida vai meio te empurrando, aquilo que eu te falei, a vida vai te empurrando. Eu sempre escrevi método, falava, o dia que eu for dar aula, eu vou começar por aqui e tal. Escrevi aula, eu nunca tive tempo de lecionar. Então eu não fui professor, eu fui produtor, eu fui arranjador, mas não professor. E eu tenho colegas que estão indo muito bem como professor, né? E tenho amigos que estão na música meio perdidão. É talentoso, toca bem, canta bem, compõe, produz e tal, e não tem trabalho nenhum, né? Eu acho que você não pode desistir, essa é a primeira coisa, é meio clichê assim, mas se você desiste, aí vira hobby. Aí você vai abrir uma timeline uma vez por semana, né? Então, é uma coisa que eu sempre tive comigo, eu não quero passar o dia numa planilha do Excel, quero passar o dia com o Pro Tools. E eu sempre tive comigo que eu não queria ter banda de hobby. Quando eu vi que não rolou, aquele outro mercado também, gravador, não rolou, eu falei, não vou ter banda de hobby, bicho. E nem vou com 50 anos querer ter uma banda. Não, pra mim a música, assim, ela sempre foi nesse lugar de subir no palco, de gravar disco. Se não foi possível ter uma banda profissional que desse receita, eu virei outra coisa feliz da vida. Sou aquele cara que eu tenho de estúdio há 19 anos, nunca gravei nada pra mim. Sim. Meio que e sem mágoa, meio assim, cara, passou os 23, você não é mais jogador de futebol, concorda? Não dá mais. Aí você muda. Foi uma hora que eu falei assim, cara,
tá bom, já foi. Essa fase já foi, eu vou para outra fase. A gente percebe isso, né? Que quando você não... No meu caso, por exemplo, eu espero, eu toco, continuo tocando assim, eu espero que eu vou tocar para sempre. Isso me ajuda, né? Então, me ajuda a colocar... Para mim, o motivo sempre foi equipamento, né? De novo. Você vai tocar em tal lugar, tem tudo, não precisa trazer. Como assim? Eu quero levar o meu. É tudo para esse momento, né? Eu quero colocar o meu. Então, até brinco, é o jogador aposentado em atividade, né? Que faz com que eu me mantenha em forma. De certa maneira, mas o produtor musical testando, tem que tocar mesmo, exatamente, né? é experimental, né? Tem uma coisa que eu adoro fazer, é criar setup. Então, como que eu posso mandar o VS, o clique, tocar um sintetizador, um teclado, a guitarra e mandar tudo pro PA, de maneira que o técnico não precisa pensar em nada, sabe? Ficar criando os formatos. E aí eu testo isso na prática e trago isso pro trabalho também. Você vai para show também com esses artistas que você trabalha aqui? Não, eu toco em várias bandas, assim, né? Então a experiência de setup que eu testo em palco e tal, eu uso no estúdio. O meu ambiente é o estúdio. Muito mais do que um estúdio, eventualmente set de filmagem, né? Com áudio também, mas meu ambiente, habitat natural é o estúdio. Então esses testes, essa experimentação que eu faço fora, eu trago para os artistas do estúdio que eu estou produzindo. Né? Então, o cara começa a tocar aqui no estúdio uma guitarra na minha frente e ele passou um slide, deu uma arranhada, uma ghost note, eu já abro o talkback e falo, fica muito mais bonito sem o slide, sem isso aí. Isso aí eu também descubro na prática. Eu testando, sujando, limpando, sujar aqui, e funciona. Então, para quem está começando, eu acho que E às vezes o sujo que deu ruim, às vezes é o lance. Exatamente. Né? Eu acho que assim, quem tá procurando espaço tem que fazer, pôr a mão na massa mesmo e não desistir, porque senão você fica destreinado, né? Fica fora de forma. E hoje, cara, eu acho que não existe a desculpa de não tenho grana pra não aprender. Não, imagina. Porque, cara, juro por Deus. Só de conhecimento gratuito tem um monte. No YouTube você se forma. Outro dia eu li um livro que é muito foda, que chama Videocracy, que é a história do... É um dos caras do YouTube grandes, né? Acho que Kevin alguma coisa, se eu não me engano. E ele fala que teve uma atleta numa Olimpíada de alguns anos atrás que ganhou arco e flecha aprendeu no YouTube. Olimpíada, ganhou medalha. Porque no país não tinha como treinar, treinou no YouTube. Então você fala, caramba, olha que loucura que virou o YouTube. Você aprende inglês, você aprende áudio. Se você for dedicado... Você aprende. Imagina, tem muito conhecimento do que eu procuro, não tem curso, não tem em português, tem no YouTube alguém que está testando lá e falando o que acha. Né? Do equipamento. Então, hoje não tem como você não aprender. E eu acho que a geração de agora é ciente disso. Porque eu vejo uma geração dos 20 e poucos com bastante conhecimento técnico. Bastante conhecimento técnico, enquanto na minha época era bem roots o esquema, né? Era bem... Muito. Era diferente. Então, hoje eu acho legal isso. Tem aquela coisa do... Nem vou ser nostálgico de falar que antes era melhor, não é isso não, mas perdeu um pouco aquela coisa de você valorizar um álbum e ouvir o álbum durante 2 meses até você comprar outro álbum. Perdeu, né? A coisa sempre foi efêmero, mas hoje parece mais efêmero ainda. Então Mas ganhamos tantas coisas também, né? Ganhamos, exatamente. No meu feed tem um monte de artista que não tá no mainstream, não conhece, e eu acho o máximo o trabalho deles. E que se fizer um show, você vai pagar ingresso e vai. Exatamente. De fora, se ele vier pro Brasil, eu vou. Então Antes não, antes era o que a MTV me falava. Eram poucos, como dizem os gringos, poucos gatekeepers ditavam o que iríamos escutar, né? Exatamente, e era aquilo. Exatamente. Né? Tipo, não tinha o meio do que não tinha Sarah Lineker, por exemplo, sabe? Esse lugar que exatamente, que vive bem, toca no Brasil inteiro, mas, cara, sei lá, um monte de gente também não conhece, né? Não, você pode fazer seu som esquisitão, freak, pode. ali que você vai achar uma galera que consome isso. Outro dia eu cheio de gente Tim maluca igual Bernardes, você, cara, sabe? tocando no mundo inteiro. Tim Bernardes, som conceitual, cara. O cara no mundo inteiro. É muito foda esse momento, eu acho. É porque não é todo mundo. Isso é um grande debate, né? Não são todos os artistas que têm o ímpeto empreendedor. Então, para esse artista que não tem esse ímpeto, é difícil, porque ele passou a ter que fazer mais coisas.
Infelizmente, né? Porque vai mudando o mundo e o mundo vai sendo mais propício para quem tem determinado tipo de habilidades e carismas e etc, né? Então acho que hoje o artista que ele só quer fazer música e não quer fazer conteúdo, que não quer... Ele vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Mas eu vou te falar que antes você tinha que ir lá Antes tinha que entrar na gravadora, antes era difícil mais. Era tudo muito caro para ter acesso. Você tinha que gravar uma demo, fazer um fanzine, levar de porta em porta, né? Como é que você divulgava o seu trabalho? É maluco pensar nisso hoje, né? Como é que você divulgava o seu trabalho sem internet? Cara, a Ana Butler foi no meu programa, né? E, pô, eu só ouvia falar quando eu tinha 20 anos com banda. Falei assim, porra, Ana Butler tem que gostar. Então, na verdade, você tinha uma banda de rock. Se o Vorusky não gostasse, você não tocava, ele estava sempre em rádio rock. Se o Vorusky não gostasse, se a Ana Butler não gostasse, e se o Mariozinho não botasse na novela, você não tinha... Você estava fora. Naquele momento, anos 2000, né? Se você não entrasse na Malhação, não tocasse na Rádio Cidade e a Ana Butler não rodasse teu clipe na MTV, você estava carta fora do baralho. Então, assim, aí, quantos eram os AIRs de gravador? 5. Então, a gente tá olhando aqui, ó, 10 pessoas decidiam quem o Brasil ia escutar. E 10 pessoas decidiam se você ia ter chance de um dia viver de música. Hoje, cara, ninguém diz quem tem chance ou não tem. A gente vai batalhar e é o público que vai dizer, né? E 2 estúdios fazia mix e master de tudo que a gente ouvia. Eu, bicho, tô com 50 anos, tinha banda com 2 filhos de artistas famosos, em algum momento com 3. Filho de Gonzaguinha, filho de Lúcio Mauro, filho de João Lúcio Mauro, filho do Erasmo. Num Dreamland Monte era o filho do Erasmo. A gente tinha uma situação financeira super privilegiada, morava no Rio de Janeiro, e a gente nunca conseguiu assinar um contrato com uma multinacional. As pessoas não têm noção como era difícil. Era difícil entrar naquele lugar. Fazer o cara parar para escutar sua música era assim, era 1 em 1 milhão conseguir. Hoje, cara, e pra gente que era branco, uma situação financeira privilegiada, com filho de artista na banda era difícil, você imagina pro resto das pessoas que mandavam por correio e ia direto pro lixo. Eu mandei um monte por correio. E a gente achava loucura. Então, aquele meio era melhor para quem entrou. Então, pros executivos que estavam dentro das gravadoras foi incrível, hoje é muito pior. Pros artistas que sempre estiveram dentro do ecossistema de gravadora, jabá e etc, era muito melhor. Óbvio que era melhor. Se eu era, sei lá, se eu fosse o Kid Abelha, óbvio que o Jorge acha melhor antes. Porque ele viveu o melhor momento. Ali, né? Não, ele esteve no melhor momento, na melhor indústria. Agora, hoje é ruim para quem viveu esse mainstream e melhor para todo o resto. Então eu prefiro que o todo o resto tenha mais chance do que seja tão exclusivo, sabe? Por isso que a gente vê hoje muito artista com 6 meses de carreira. Isso eu tenho visto recentemente. Sem nenhum show, mas já com uma super receita. Tem bastante isso. Isso aí é justamente pela essa democratização, né, do streaming, da possibilidade de ouvir, né? Você pode, sem depender de ninguém, conseguir um bom retorno. Depende do nicho que você tá, depende de um monte de coisa, mas antes eram os escolhidos. E o que você, já vi corpos se movimentando, se você pudesse voltar atrás e te dar um conselho para você mesmo, novinho, com tudo que você aprendeu até aqui, ir lá e falar, Judas, deixa eu te contar um troço para que vai facilitar a tua vida. Olha, eu falaria assim, vai ouvir de tudo, vai trabalhar com todos os gêneros o quanto antes, né? Sai da bolha um pouquinho. Isso é o que eu falaria para. E essa seria uma de mudança. A outra coisa é falar, não para. Segue o barco. Segue o barco, dependente de... A pandemia foi o momento que mais me assustou, né? De profissão, tal. Um monte de gente mudando de profissão, sabe? Gente boa. Mas fica ali firme e forte que seu caminho é esse. Fez isso a vida toda, vai fazer. Erasmo Carlos me falou uma coisa que eu nunca esqueço: o sucesso é uma festa fechada, cheio de gente linda dentro, e você não tem o convite. É bem isso. E se você não tem o convite, você é o que tem que ficar no alambrado ali e não sair, porque vai todo mundo desistindo. Aí você fica ali uma hora segurando e fala, cara, qual é teu nome mesmo? Entra aí. Eu já pensei nisso várias vezes. Erasmo falou isso. Tem uns lugares no mercado que alguém tem que ocupar.
como nesse momento, eu acho que alguém tem que ocupar uma cena de rock que tá faltando. A última cena que a gente tem, além do começo dos anos 2000. Raimundos. Né? Depois disso, até a cena dos emos ali. Tem a cena ali dos emos. Foi a última cena forte que a gente viu, né? Um artista não faz o rolê sozinho, ele precisa de uma cena, ele precisa de um gênero em alto. CPM, Fresno, Dead Fish. Um lugar para colocar na prateleira que tenham vários, né? E esse espaço está vazio hoje, no mainstream. Né? Ele, na verdade, ele foi ocupado agora por esses aí dos anos 2000, que estão voltando com esses shows lotados. Então isso eu acho legal. Então se você para, você não vai mais ocupar o espaço, alguém vai ocupar. Né? Alguém entra ali. Então isso vale para qualquer área também de mercado, qualquer profissão. Mas... Cara, quando eu vi o NX0, tipo, um estádio lotado... É muito legal isso. E não é gente de 50 anos, porque tem um menino de 30 e muitos, e tem uma galera de 20 e muitos também. Aí eu falei, olha a quantidade de gente que gosta de rock. Aí, isso cara, reverbera em tudo quanto é banda de rock. O fato deles lotarem o estádio, outras bandas, pessoas que não ouviam rock começam a ouvir, você começa a trazer. Eu acho legal até quando outros gêneros colocam rock no meio. Né? Eu vejo vocês falando às vezes, não, a atitude do hip hop é de rock, a atitude do funk é de rock, isso é muito legal. Falei isso, né? O rock ele não é só um gênero musical, ele é um estilo de vida, uma atitude, e essa atitude está em outros gêneros também. Né? E cara, temos que lembrar que quando uma banda de rock foda vem no Brasil, é sold out. Até hoje. Até hoje. Quem lota arena no mundo tradicionalmente, fora Taylor Swift, Bruno Mars, é rock, cara. Tá aí o Paul McCartney enchendo a arena, Coldplay é a maior tour do mundo. Pra mim é uma banda de rock. Tá no momento pop, mas os 3 discos mas é uma banda de rock. É uma banda de rock. Claro. Né? Postura de rock. Como que não tem rock no Brasil? Tem, as pessoas amam. O Lollapalooza tá lá, lotando tudo, cada vez mais diverso, mas tem muita gente que gosta de rock. A questão é como que a gente se organiza. Tava num outro papo aqui na One RPM, tava o Silas, falando, cara, o funk existia, mas pessoas foram responsáveis por organizar aquela demanda para transformar isso num ecossistema viável financeiramente. Eu acho que o que falta é isso, é o que faz... Tem banda pra caramba boa, cara. Tem um monte. Um monte, mas parece que tá descoordenado, não tem palco, não tem cena, não tem ninguém tentando, sei lá, não tem um canal que reúna isso, não tem um canal de YouTube, não tem gravador, não tem ninguém. Então, talvez quem tiver o tesão de fazer isso, é a hora de fazer. É um bom tem momento. Demanda. Irmão, prazerzaço. Vamos ver se a gente fica amigo, né? Tá bom, legal. Eu vou estar voltando aqui lá pra meio do mês, aí eu vou te procurar aqui também. E, pô, todo sucesso do mundo pra ti aí. Obrigado, pra nós. E começa a virar coautor e... ganhar no streaming também. Exatamente. Gente, amei o papo, muita informação boa. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.